para suas compras é aqui no Super Moniari. Em toda loja você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade, de marcas conceituadas, bem como variedades e opções. Ainda contamos com um completo açougue, padaria e entregas a domicílio. Sinta-se em casa. Super Moniari, tudo em família. Vem! Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro. Venha estudar na Unesc, com bolsas de até 100% de desconto na sua mensalidade. Aproveite a oportunidade e faça sua matrícula para já iniciar as suas aulas na graduação presencial da Unesc. Para mais informações, consulte o edital ou ligue 48 999 150 433. Unesc, a nossa universidade. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais. Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Tava com saudade de vocês. Um beijão. Como tá tudo certo aí em casa? Estão confortáveis para assistir Papo de Criança? Porque hoje temos a honra de entrevistar Alexandra e Felipe da CEPIM. Então vamos lá? Se apresente, Felipe, para nós. Olá, tudo bem, pessoal? Você aí em casa, eu me chamo Felipe, sou profissional da área da educação física, um especialista também em educação infantil. Eu sou um dos professores e também sócios proprietários do CEPIM. Ah, que bom. Alexandra, se apresente, por favor. Olá, pessoal de casa. Eu me chamo Alexandra, também profissional de educação física, especialista em psicomotricidade e também estudante da infância, né, diariamente. E a minha área de estudo também com as crianças com autismo e síndrome de Down. Que legal. Como nasceu a CEPIM? Quem pode responder? Então, ela foi uma ideia que nós, como professores da área da educação física, já dentro da escola, né, a gente percebeu que essa infância veio mudando ao passar dos tempos, né? Nossos vovôs e vovós brincavam, iam para a escola e esse corpo, né, o brincar era de corpo inteiro. Por mais que tinham brinquedos, algumas outras brincadeiras, basicamente envolvia o corpo inteiro nessas atividades. Então era um corpo que se mexia para lá e para cá, certo? Nossos pais também brincavam dessa forma. Um corpo que mexia para lá e para cá, que subia nas árvores, pulava muro, corria do cachorro, tinha toda aquela coisa. Agora, exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos e 3 meses. A minha filha, você, dona Letícia, que é uma atleta, e algumas outras pessoas, têm a oportunidade também de continuar brincando com o seu corpo. Tá? Só que a gente está numa época onde, dos anos 2000 para cá, quem nasceu nessa época tem, sim, você também que está acompanhando pelo app, aplicativo. Tem os celulares, tem as telas, tem o smartphone, tem, né, outras iPad, tecnologias, computador. que isso está fazendo com que o nosso corpo, e principalmente o corpo das crianças, fique mais tempo parado. Então, Alexandra, eu e a nossa outra grande amiga e também sócia proprietária do CEPIM, a Promarina, que hoje não pôde vir, nós sentamos e conversamos e a gente pensou, o que será que a gente pode fazer para estar, de alguma forma, ajudando essas famílias, esses papais, essas mamães, mas principalmente as crianças, a se movimentarem, a mexerem, a brincar, a ser crianças. E foi basicamente daí, uma conversa aqui, outra lá, que surgiu o CEPIM. Tornar a infância cada vez mais infância, deixar as crianças serem crianças Mais livres. mais livres, pensando que a escola não era um local que estava dando conta de toda essa demanda, né? A escola estava sendo
Porque todo mundo mora em apartamento, dificilmente mora numa casa baixa, tem um pátio para brincar. Então, ampliando um pouco da escola para potencializar essa infância, cada vez mais próxima daquela infância raiz, né, que a gente chama, que não é a tua, Lê, mas é a nossa, de correr na rua, descalço, subir em árvore. Agora a gente fica localizado ali próximo à prefeitura, ocupamos bastante o parque da prefeitura para trazer ainda mais próximo dessa realidade que foi a minha, a do Felipe, provavelmente a da tua mãe, do teu pai. É isso. Que bom. E tá dando certo a CEPIM? Tá dando certo, tá Sim. tendo um retorno bem legal, as pessoas estão nos conhecendo, nos procurando cada vez mais. Nós estamos aí há 3 anos no mercado, crescendo constantemente, e hoje mesmo a gente estava em uma reunião, hoje nós estamos com 113 famílias conosco, então são 113 crianças, na verdade, às vezes tem um irmão ali, né? Mas são essas a quantidade de crianças que estão conosco. Então, tá dando certo. A intenção é captar mais ainda, mas tá dando certo. Que bom. Sei. E vocês gostam mesmo de trabalhar na CEPIM, na área infantil? É divertido? É muito divertido, porque tu pensas que... o principal exemplo é que agora passou o dia do trabalho, o famoso 1º de maio, né? E uma das frases de Confúcio, um pensador antigo lá atrás, o que ele falava, o que ele pensava, Lê? Que se tu fizer o que tu gosta e trabalhar com isso, na verdade, Tu não vai será trabalhar nenhum nunca. dia. Tu entende? Então, o que a gente faz com as crianças? A gente praticamente brinca com elas. Claro, tem professores especialistas na área, mas a professora Marina, de ginástica, ela dá aula de ginástica, ela faz ginástica junto com as crianças. A professora de musicalização, a Mônica, então ela brinca de musicalização com as crianças. Eu sou professor de funcional, brinco de atividades físicas, funcionais, de circuitos, essas coisas, o dia inteiro. Então, é muito legal. Então, a gente faz, sim, o que gosta. E as crianças, elas têm algo muito especial, né? Tu pode ter inúmeros problemas, boletos para pagar, mas quando tu entra em sala de aula, na primeira contato que tu tem com a criança, ela já vai fazer tu esquecer tudo que tem ali fora. Então, tu tá ali de corpo e alma, trabalhando e vivendo e brincando ali com as crianças. E sim, a gente gosta, porque para trabalhar com as crianças tem que gostar, tem que ter amor pelo que se faz, tem que ter paciência. Muita! Mas muito mais amor. Se tu tem amor pelo que tu faz, com certeza não tenha dúvidas de que a gente gosta. Que legal. E incomoda a criança às vezes? Sim, porque a criança, ela é um ser humano, né? Então, independente se é criança, se é bebê, se é pai, se é mãe, se é novo, se é velho. Incomoda todo mundo. Todo mundo incomoda. Por quê? Porque cada pessoa tem uma necessidade, quer alguma coisa. E algumas pessoas querem naquele momento, outras sabem esperar um pouquinho, mas ficam o dia inteiro lembrando. Mas é aquilo, mas é aquilo, mas é... né? Então, tu imagina que agora, exemplo, nós temos 113 crianças, cada uma querendo uma coisa. Eu tenho que atender 113 crianças querendo alguma coisa. E você é só um? E eu sou só um? E agora, como é que eu faço, Além das né? crianças, né? Os pais das crianças também, né? Que na maioria das vezes são eles que não nos dão mais trabalho. Falando em pais, eu queria mandar um abraço para minha mãe, linda, para o meu pai, e dar um Feliz Dia das Mães para todo mundo que tá aí em casa, porque elas são maravilhosas. Você é mãe, Alexandra? Não. Tenho 113 filhos só. Tem um bebezinho que ele vai te surpreender. Não gosta de trabalhar com criança? Então, uma que você vai ficar o seu lado o dia inteiro. Pentelhando. Não, ainda pensou? não. Ainda não. Por enquanto, vou ficar só com os meus alunos. Sou nova ainda, né? Já são vários filhos Vários que a gente não precisa levar pra casa. Não precisa É ótimo. A gente cuida, mas chega assim aquela tranquilidade. Às vezes você quer respirar um pouquinho. Eu chego em casa, assisto a minha série, faço tudo no meu tempo, não tenho que... Não tem outra pessoa ali. É. Até porque é verdade, no ser humano, cada um tem o seu tempo. A menos que você cumprir uma agenda, o que a gente segue, mas sempre acaba saindo da agenda.
Sempre vai incomodar, sempre vai ter alguma coisa que tu queira fazer no horário. Fora do programado, né? É. Nos conte, quais são as modalidades que a CEPIM oferece? Isso. Então, de modalidades, nós temos alguns nichos, né, que a gente chama, assim, algumas áreas de atuação. De academia, preparando a colinha, tchururum, nós temos a estimulação sensório-motora, que são atividades basicamente para bebês e crianças pequenas, que vai dos 6 meses de idade até os 2 anos. Então, é onde a gente faz atividades, brincadeiras com as crianças bem pequenas mesmo. Com panos, coisas lúdicas. Isso, coisas lúdicas, bastante sensoriais, que daí tem bastante luz. Queria voltar a ser bebê. Ou areia, grama, água, argila, tinta, coisas assim que mexem bastante assim com as crianças, que algumas crianças podem pensar, eca, né? Ou raio gelado, ou é quente. Então brinca com as sensações dessas crianças, estimulando elas. O funcional, que é da qual tu bem mencionou, trata de alguns circuitos onde a gente trabalha bastante as habilidades das crianças. Tem karatê, tem ginástica, tem jiu-jitsu. Então essas assim seriam as atividades de academia. Também trabalhamos com o futsal, que também entraria nessas atividades, tá? De atividades culturais, temos o balé, musicalização, yoga, que são atividades das quais são bastante procuradas, assim, porque ainda tem muitos papais e mamães que são das atividades físicas, são do movimento, mas também querem partir para as áreas culturais, querem deixar tudo mais calmo, mais tranquilo, né? Então, querem o movimento, mas não aquela coisa para extravasar, para correr, para gritar, para pular. Nós também atuamos com um contraturno escolar, que é: você estuda manhã ou de tarde, Lê? Eu estudo de tarde. Então, você pode estar passando uma manhã, 2 manhãs ou todas as manhãs conosco, onde você também vai estar fazendo essas atividades de academia. Um exemplo. Então, isso se chama contraturno escolar. No período que você não está na escola, você pode estar lá na academia com a gente. E também é uma hashtag, no caso, que a gente fala assim, nós somos mais que uma academia, porque a gente não tem só atividades físicas, só movimento, só cultura, só esporte. Nós temos também um atendimento personalizado, onde tem, às vezes, alguma criança, como você falou, que cada criança tem o seu tempo. Às vezes tem algumas crianças que estão com um tempinho ou um pouco atrás, ou muito na frente daquilo que ela consegue fazer. Então, a gente tenta equilibrar esse tempo das crianças. Então, a gente faz um atendimento só com aquela criança. Mas também tem a psicomotricidade, que é uma palavrinha difícil, mas que envolve cabeça, corpo e mente. Tudo, 110%. Tudo. Aí subindo, né? E também temos a psicóloga e neuropsicopedagoga. E nessa semana a gente está iniciando também com o Pilates, que essa atividade também é para as crianças e adolescentes, mas ela é principalmente para papais, mamães, vovós e vovôs. Mais comum para adultos. Isso, para adultos. Porque o que acontece? Nossas atividades são basicamente de 50 minutos, né? Tá. Então o papai e a mamãe chega lá, leva a criança e fica lá sentadinho 50 minutos. Por mais que nós estejamos na frente da prefeitura, onde essa pessoa pode deixar a criança, botar um tênisinho no pé e ir caminhar no parque, os papais e mamães não vão. Então, nós iniciamos com o Pilates para colocar esse papai e essa mamãe, ou a vovó e o vovô, também para estar fazendo essa atividade lá. A CEPIM é perfeita, porque o pai não precisa ficar sentado lá 50 minutos assim. Já deu, com aquela agonia. Porque o pai não vai fazer pilates enquanto a criança está fazendo um funcional, um balé, uma atividade lúdica, o seu bebê sabe que está seguro, está com profissionais qualificados. Exatamente essa é a ideia. A gente até colocou uma senha na internet lá, que era uma indiretinha para os pais. Quando ele pedia a senha do Wi-Fi, a gente mandava eles ir para o parque, mas não colou. São, acho que 3 pais assim que estão indo lá caminhar no parque. De 113 pais. Então, é uma porcentagem mínima ali daquilo que... Isso, a nossa senha do Wi-Fi é vá caminhar. E as perguntas, os papais e mamães perguntam, é sério? Ou não entendem? Pode repetir? É vá caminhar. Ai, não acredito que é essa senha, sabe? Aí começa, aí bate no coraçãozinho, a pessoa sente. Eu, quando eu vou passar, eu já passo rindo, né? Porque eu sei que eles não vão ir caminhar.
Mas agora não tem mais desculpa, né? A gente tem alguns horários ali do Pilates para os papais ocuparem aí esses 50 minutos e não ficarem ociosos ali, ficando mais um tempo na tela, daquele tempo que a gente já passa, né? Todo mundo aí durante o dia acaba virando refém do celular, do tablet, do computador, enfim. E essa é a ideia. É aquela velha história, né? Só fica sentado quem quer ficar sentado, né? É verdade, exatamente. Só, e principalmente porque corpo foi feito para se mexer. Movimento é vida. Né? Também é uma das hashtags, uma das filosofias que a gente tenta colocar. E quanto antes esse movimento, essa compreensão, esse entendimento de que você se mexendo, você se movimentando através de atividades lúdicas, através do brincar, mais saudável você vai ser. Né? Porque é difícil depois que você é um adulto, você é papai, mamãe, exemplo, preciso arrumar tempo para me fazer um exercício ou uma atividade. Ou você não tem tempo, ou você tem boas desculpas, ou você está sempre procurando alguma coisa. E se isso você começar na sua infância, você nunca vai ter que procurar. Automaticamente você vai continuar durante sua adolescência a sua natação. Você vai estar nadando por muitos anos. Vai criar um hábito, né, Isso. saudável ali da prática. Tem muito adulto, pessoas mais de idade, muita gente. Perfeito. Que precisaria estar, mas não... Aí acaba indo lá quando tá... Quando o médico fala que, olha, se tu não... O que aconteceu comigo? Se tu não for fazer algo, tu vai ter que trocar de profissão, por exemplo. Eu precisava ir pra academia e eu não ia pra academia, sendo uma profissional da área. Então, é casa de ferreiro e espeto de pau, muitas vezes. E aí, o bicho pega, né? Quando aperta, aí a gente vai. Espera ir lá no médico, pro médico falar. Daí, será? Vai na segunda vez. Se tu não fizer isso, tu vai ter uma lista de consequências. Ou tu faz 50 minutos, ou tu tem que estar disposto a lidar com as consequências. É exatamente isso. Vamos aos comentários. Então tá. Qual a importância do exercício físico na infância? Eu acho que é basicamente aquilo ali que a gente estava falando anteriormente, né? Todos precisamos de movimento, a vida precisa de movimento, e criar esse hábito saudável, né? A gente vai ter as consequências boas, não ruins, né? Vamos ter uma melhor circulação, porque quando a criança tá tudo novinho em folha, né? Mas tá tudo assim... Tá tudo zero, né? Como a mesma coisa que comprar um carro zero. Mas tu vai andando com esse carro, ele vai precisando de manutenção. Então, para tu não precisar de uma manutenção, tu vai prevenir. Então, a atividade física na infância, além do nosso objetivo, né, de trazer uma infância raiz, uma infância de qualidade para as crianças, essa qualidade de vida e saúde através do movimento. Que legal! E você era uma criança saudável? Sim, porque eu brincava na rua e tudo mais, mas eu não sou de Criciúma, né? Eu sou de São Joaquim, na Serra. Então, lá é muito frio. Eu era uma criança que ficava bastante doente. Tive pneumonias. Coitadinha e tal, da mas a Alexandra. questão, brincar era livre? Era livre, né? Chegava da escola, tirava o uniforme e vai pra rua brincar, só volta quando tá esfriando. Então, talvez no inverno não brincava tanto na rua. Mas eu brinquei até os meus 14 anos. Eu lembro exatamente da última vez que eu brinquei. Eu gostava muito de Barbie, eu brinquei de Barbie. Eu lembro que a minha amiga de infância tava chegando na minha casa e eu comecei a aguardar porque eu tava com vergonha. Meu Deus, ela vai ver que eu tô aqui brincando. E ela chegou e ela brincou comigo. Então, eu lembro exatamente do último momento que eu brinquei. Brinquei por bastante tempo. Hoje a gente vê aí crianças de 10, da tua idade já, não querendo mais brincar. Quer fazer outras coisas. Tipo Um programa de rádio. Mas eu achei super legal a ideia. O nome super bacana. Parabéns. Que bom, muito obrigada. Vamos aos comentários. Suelen Farias, muito bom, parabéns, Lê. Muito obrigada, Su. Fábio Silva, parabéns, Letícia, muito bom. Fui aluno do seu pai e sinto orgulho de saber que você também se comunica bem. Não sabia que existia academia para criança. Pois é, né? Pra te ver como as coisas estão evoluindo. Muito obrigada. Temos outro comentário. Como pai, sempre escutei que criança não podia fazer exercício.
Bom saber que pode. Qual será a razão para alguns profissionais dizerem que a criança não pode fazer exercício? Então, essa é uma ótima pergunta, viu, Fábio? Também por conta disso, não saber da existência de uma academia para criança. Quando a gente escuta essa palavra academia, a primeira coisa que vem na sua cabeça é peso, ferro, barro, levantar coisas, ir para lá e para cá, né? Sabe, aquela coisa que cansa, que sua, que transpira, que é puxado, que tem que ser no sacrifício. E a academia para crianças, a academia para infância, feito por profissionais da área da educação física, é totalmente diferente disso. Né? Até porque a palavra CEPIM, né, ela é uma sigla onde é Centro de Potencialização Infanto-Juvenil. Então, é onde a gente parte do potencial de cada criança. Então, quando esses papais e mamães nos procuram, a gente procura fazer uma anamnese, que é uma conversa inicial para saber tudo da vida daquela criança e daquela família, onde a gente começa a conhecer pouquinho mais de cada um. E aí, então, o que acontece? Sabendo do que a Letícia gosta, do que a Letícia não gosta, quais atividades, quais brincadeiras, se ela é uma pessoa mais tímida ou mais comunicativa, ou se ela tem algum probleminha, sente sempre uma dorzinha no joelho, em algum lugar, alguma coisa assim, o que a gente faz? A gente direciona ela para uma atividade das quais a gente tem, para que ela se sinta feliz e inclusa numa atividade. E aí, então, ela vai estar fazendo uma coisa que ela gosta, com pessoas das quais ela ainda não conhece. Só que criança é o ser que mais socializa na história da humanidade. A criança brinca, a criança ri, a criança faz amizade muito fácil. Em 2 segundos a gente já vira amigo. Quando vê, já tá convidando para ir dormir em casa, noite do pijama, aquela coisa toda. E aí o que acontece, Lê? É por isso que as atividades físicas, os exercícios na infância funcionam. Porque primeiro a gente precisa saber quem é essa criança, do que ela gosta, do que ela é capaz, e se ela tem alguma dificuldade ou alguma, vamos dizer assim, deficiência ou defasagem em alguma coisa, a gente procura equilibrar aquilo da maneira mais lúdica, da maneira mais gostosa possível para essa criança. Então, pode fazer exercício? Pode e deve. A Organização Mundial da Saúde já traz que 30 minutos diários de atividades são necessários, independente da sua faixa etária. 30 minutos de atividades diárias. Façam as contas, 30 por dia, 3 vezes 7, 21, 210 minutos, tic-toc. São 3 horas e 30 por semana. O que às vezes tu vai na CEPIM já é 50 minutos, quase Exato. o dobro. Se tu ficar 1 hora já é quase o dobro, já faz por 2 dias, mas no dia seguinte não tem nada que te impeça de fazer, melhor ainda. A gente fica morto, cansado, não anda no final de semana, mas a nossa saúde agradece. Amém. O resto do corpo também agradece, né? Mas ele não agradece tanto na hora. Né? Que tu tá fazendo esforço, tentando se equilibrar. Fica ali meia hora só tentando na barrinha se equilibrar. É um pouco difícil, às vezes. É igual como aprender nado peito. Às vezes é mais difícil. Eu demorei... todo mundo aprende a nadar cachorrinho primeiro. Tá, Eu não aprendi a nadar cachorrinho, eu aprendi direto a nadar crawl. sim. Ia fazer aquilo lá e Aham. foi criar. E o peito, eu não tive dificuldade pra aprender. Só que assim, demorou um tempo mais pra aprender, porque a perna, a braçada, abre, fecha, abre. É uma sequência que às vezes assim, tu fica louco num... Uhum. A natação é bastante difícil porque são 3 fases, né? Perna é uma coisa, o braço é outra e mais a respiração. Então tem que encaixar tudo isso. Mesma coisa nas atividades e exercícios físicos que a gente faz na nossa academia. E não pode se afogar na natação. Esse é o mais difícil. Isso é mais difícil. Porque quando uma coisa assim, na CEPIM, claro que se a gente fizer muito esforço, a gente pode acontecer algumas coisas. Mas na natação, se tu parar, se tu ficar assim, tua respiração para e tu pode se afogar embaixo d'água. Porque às vezes tu não tem força pra voltar, tu já tá tão fraco que tu não consegue voltar. E a água parece que é leve, mas ela pesa quando tu tá nadando. Ela pesa, porque daí também já vai ficando mais cansado. E esse também é um dos segredos dos professores de educação física. Qual me conta? Tcharam, tchan, tchan. A gente procura cansar bastante as crianças, que é para também ver como é que elas reagem com o corpo cansado. Isso também serve para adulto, tá, Lê? Exemplo, quando você tá cansado, você já quer desistir daquilo. Ai, pra quê? Ai, não aguento mais. Gente, que tristeza.
Ai, sabe assim, já começa a passar um monte de coisa, a pessoa vai perdendo a concentração. Então, quando a pessoa está cansada, se ela se concentrar bem e acabar logo esse exercício, vai ser mais rápido, vai ser mais proveitoso e ela vai ter mais tempo para fazer as coisas que ela gosta. Aí é que tá. Então, quando tudo estiver bem difícil, bem cansado, concentra bem, que é pra fazer bem feito, que é pra acabar logo. Eu tento fazer isso. Eu fico pensando, vai acabar, eu vou me concentrar. Sabe quando o professor fala, tu tem que nadar mais 200 metros, falta assim, 5 minutos, dá um jeito de nadar 200 metros em 5 minutos que vocês estão liberados. Ah, a gente nada 1 quilômetro. Aham, isso. É porque só deu um tempo, né? É deu um porque- tempo é porque e falou tu que sente vai a- acabar. Que tu fica entusiasmado, ficar alegre ao mesmo tempo de estar fazendo, mas de estar acabando. De tá acabando também, claro. Eu fiz um curso recentemente e uma frase que me marcou bastante foi espremer o último suco do aluno. Como se fosse uma laranja, como se o aluno fosse uma laranja. Tu dá aquela última espremida ali que vai sair mais um pouquinho de suco. É se trabalhar com o corpo cansado. O professor te exigir que tu termine ali o que ele te solicitou, porque a gente sempre consegue. Trabalhando a mente ali, não está exigindo mais do que o teu corpo consegue. É a tua mente que está dizendo que o corpo não consegue, mas o corpo consegue. O corpo consegue. E tá lá também a importância de uma boa noite de sono, de uma boa alimentação. Porque esse corpo cansa. Ah, Cansa cansa. bastante. Pensar Cansa. cansa bastante também. Mover a exige caneta muito. cansa. Cansa, tudo Se tu cansa. mover- Assim, tipo, até tomar água, uma hora tu fica assim, ó. Se tu não parar, se tu Se- não tomar aos poucos, se tomar rápido demais... É aquela vai- toma de guti-guti que o gosto ruim sai. O gosto ruim pode sair, mas daí depois tu vai ficar assim, pior que o gosto ruim, tu vai ficar. Uhum. Aí quando Eu vê- prefiro o gosto ruim. Quando bebeu água demais, também ficou de barriga cheia. Aí pula na água pra nadar de novo de barriga cheia. É horrível. É, a gente procura não comer, mas comer de leve, não se embuchar, não. Leve, claro. Procura comer bem depois da atividade. Ah, eu sinto muita fome depois que eu saio. Uhum. Meu professor acha que usa essa tática. Ele tem que espremer o último suco do último do último. Assim, quando ele deu a série inteira, a gente tá super cansado. Ah, pula lá que eu quero cronometrar teu tempo. Acho Certeza que ele não fez contigo. O nome dele é Anderson. Não tinha... Só tinha mulheres nesse curso. Acho que ele fez pra homens. Acho que ele tava fantasiado. Ele talvez. tava no final de semana anterior, quem sabe? Sabe? E vocês espremem o último suco mesmo? A gente espreme. Se a gente vê que a gente pode espremer essa criança, a gente vai espremer. Claro que a gente não quer ninguém, assim, extremamente cansado, algo que a criança vai sair dali odiando e não querendo mais voltar. Não. Né? Tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso para essa criança, porque é ela que quer voltar outro dia. A criança sente a necessidade de voltar para o CEPIM todos os dias. Tem crianças que não querem ir embora ao final da aula. É exatamente isso que eu ia falar. O mesmo extremamente cansado no final, quando a gente fala acabou, vem aquele Tem certeza que acabou? Uhum. Eu Ou posso fazer de novo? Assim, ou mas agora já tem outra chora. criança para entrar. porque não quer ir embora. Isso daí pra gente Ah, é às vezes o gratificante. bebezinho tá ali brincando, tá se divertindo com a argolinha, com o paninho. E daí a mamãe chega. O bebê às vezes ainda não fala, mas fica aquele... Poxa, acabou? Fica sempre aquele certeza? pensamento. Aquele gostinho de quero mais. É por isso que todas as nossas aulas também, elas partem de uma metodologia própria, da qual a gente criou ao longo dos estudos, das experiências, de inúmeros cursos dos quais a gente fez ao longo da nossa vida, mas que basicamente é a parte inicial, parte principal e parte final. Divide a aula inteira, esses 50 minutos, em 3 grandes partes. Na parte final, a gente sempre já procura aí, conversando com as crianças, dizendo que a aula já está quase acabando, faltam tantos minutinhos. Por mais que às vezes a criança não tenha essa noção de tempo, ainda não sei o que é minutos, né? O que você tá Sabe? falando? O que é assim, né? Tá falando grego. Então a gente já vai começando a guardar um material ou outro. Pede ajuda para que as crianças guardem também os materiais. Por quê? Foram elas que brincaram, elas têm a responsabilidade e compromisso de guardar o seu material.
uma coisa que também elas vão estar podendo levar para casa, né? Então, isso acontece de forma também as crianças entenderem que, opa, tá chegando o final da aula, já começou a música do guarda-guarda. Às vezes é divertido guardar, às vezes a gente brinca. Claro, sempre tem uma competição, não tem? Quem guardar primeiro não sei o quê. A gente sempre procura fazer alguma coisa nesse sentido assim. Na aula de educação física da minha escola, às vezes a gente tá com os materiais, ou tá com raquete ou com bola. A gente pega, assim, sabe, bota na cabeça a bola, bota no pé. Aquele que pendura o chá assim, ó. Uhum. O último, porque quem guardar primeiro ganha. Só que às vezes a gente não se toca que tá no final da aula. É, que tá. Porque tu tá se divertindo tanto ali, tu tá tão Que tu não quer o engajado final. que tu não nem percebe O teu que é hora de cérebro guardar. o teu cérebro sabe, mas o teu corpo ele tá dizendo que não, e tá empurrando pra lá o pensamento. Pô, vou ter que ir pra aula de matemática agora. Eu adoro. Muito. Para um pai que está nos ouvindo, o que ele deve levar em consideração antes de matricular o seu filho em uma atividade? Principalmente a necessidade que essa criança está encontrando. Eu vou colocar meu filho numa atividade. Qual atividade? Uma atividade adequada pra ele? E aquilo que a criança tem interesse também, né? Porque não adianta as mães, por exemplo, elas gostam que as meninas façam o balé. O balé, o balé, balé, balé. Mas eu já vi muita menina que estava no balé querendo karatê. E tudo bem. Então, levar em consideração aquilo que a criança gosta, aquilo que a criança tem uma predisposição. Porque é bonitinho ver as meninas lá de roupinha de balé e elas gostam até certa idade. Depois elas já começam a não gostar mais. Elas querem ir para uma outra atividade. Por exemplo, as meninas lá do CEPRIM, elas até ali uns 6 anos, elas ficam no balé. Depois elas já querem ir para ginástica. Eu também. Elas já querem ir para ginástica, elas já querem ir para uma outra atividade com mais movimento, né? Então, levar em consideração a necessidade que a criança tem, o que está precisando trabalhar, né? Naquele momento, e aquilo que ela gosta. Aquela velha história, assim, tipo, às vezes o pai ou a mãe não foi, assim, um nadador, uma professora de balé profissional, ganhou medalhas, e às vezes tu obriga a criança a fazer balé e tu não percebe que a criança, não, mas eu quero ir pro karatê, eu quero ir pra outro lugar. Exatamente. Eu migrei do balé, eu fiquei um tempo no balé, acho que dos... Mãe, me dá um help aí. Até os 7, e daí eu migrei pra ginástica. E da ginástica, eu migrei pra natação. É aquilo que a gente estava conversando quando chegamos, né, Lê? Que as crianças ainda têm uma faixa etária ali até os 10 anos de ficar procurando uma atividade para fazer e tal, né? E isso também casa com aquilo que, não digo frustração dos pais, mas os pais às vezes passam para a criança aquilo que eles gostariam de ter feito, né? Só que não é nem por mal nem nada, mas é que, poxa, eu não tive a oportunidade de fazer balé, eu queria que minha filha fizesse. E aí foi o que a Alexandra está falando. Mas a criança, ela não é o balé que ela está querendo. Ela ou é um karatê, ou é o jiu-jitsu, não é o balé que ela está ginástica. precisando, né? Teve um caso que chegou até nós, que a criança estava na musicalização, mas a musicalização necessitava de um pouco mais de concentração, um pouco mais de acompanhar o grupo, tem bastante movimento, é uma aula bem dinâmica, bem agitada, bem legal, mas não era o que a criança estava precisando naquele momento. Ela precisava ir para um funcional, onde ela ia trabalhar todas essas questões de esperar, de acompanhar o grupo, de uma forma natural, saudável, sem ter que ficar forçando ela estar ali naquele local. Sem aquela... pressão ali, né? Isso, aquela tensão que tu tem que fazer porque tu tem que fazer. Mas essa questão de ir migrando de atividades, né? Eu tô migrando aí nas atividades até hoje e tá tudo bem também, porque eu gosto de experimentar várias coisas. Daí acontece alguma coisa, tem que sair, eu já fui pro funcional, já fui pro um quase cross, depois eu fui pro boxe, daí eu voltei pra musculação. Aí agora eu fiz o curso de pilates, daí eu tô empolgada com pilates, mas tô um pouco devagar. Então a gente vai experimentando coisas novas. O ser humano gosta de coisas novas. Então, com as crianças não é diferente. E às vezes tu ficar forçando, eu quero que meu filho seja jogador de futebol. Se ele gosta, se ele quer ser jogador de futebol, e se ele é um bom jogador, tudo Por que bem, não, agora, né? Mas agora a criança tá lá olhando quero, ao invés de estar correndo atrás da bola. Então,
não tá funcionando. E às vezes não é culpa da criança, porque Não é nada outra coisa culpa que da te criança. chame a atenção, uma coisa que deixa aquela criança empolgada, estimulada e concentrada naquilo que ela tá fazendo. Aconteceu isso também conosco. Tinha um menino lá no futsal, ele não estava acompanhando, não estava gostando. Ele, sentava na quadra e não queria mais jogar. Ele foi pro funcional e adorou. Então, tá tudo certo, tu mudar e ir experimentando as coisas. tem que respeitar a opinião e o tempo da criança. Perfeito. Às vezes é necessário fazer 30 minutos, mas a criança não aguenta. Às vezes ela vai assim pra um boxe, pra um Muay Thai, o que é muito cansativo. Às vezes nenhum adulto aguenta 30 minutos, às vezes o adulto aguenta 15. Isso que é o adulto, que já passou pela fase da criança, que é mais forte, que tem essa É isso rotina. mesmo. Tu imagina que a gente também já teve alguém da área da natação que ia para os Estados Unidos, que treinava, que tinha condições de treinar em piscinas mundo afora. E nós estamos fazendo um trabalho de atendimento personalizado através de funcional, de pilates, de algumas outras atividades da nossa academia. Era um adolescente, né, no caso. E até que esse próprio adolescente chegou pro pai assim: pai, não é mais isso. O pai adorava, idolatrava e queria muito que isso acontecesse. Até que essa criança se tornou um adolescente e esse próprio adolescente foi percebendo que, poxa, talvez não seja isso. Então, por isso que tu perguntou, né? O que é necessário antes de matricular, antes de procurar um exercício físico na academia de vocês? É a necessidade da criança e o interesse da criança. Então, parte da criança. A criança, ela vai querer alguma coisa. Hoje em dia, o número de crianças que não estão querendo fazer alguma coisa tem crescido, né? Ah, não quero fazer nada. Quero Não, nada. Por quê? É claro, tu imagina que essa criança tá de pijama, tá no sofá, tá gostoso, Tá comendo. tá lá com achocolatado na mão e um biscoito recheado na outra. Gente, Com a TVzinha ligada, de boa. sabe, tá Nem tudo eu ok, não tá quero tudo sair de certo. Quem é casa. que quer sair desse ambiente? Não quer, né? Então, aí tem que ter aquela conversa, a questão da hierarquia. O pai precisa entender que, filho, você precisa pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. São 2 ou 3 ou 4 aulas de educação física que você tem na escola. Só isso não basta, sabe? Com a Então, pandemia aconteceu muito isso, né? Das crianças ficarem com nessa zona de conforto de estar em casa e como as escolas estavam fechadas, nós como academia estávamos abertos e as crianças tinham essa dificuldade de chegar lá, chegava às vezes até um pouco chorosa, mas depois não queria ir embora, aquela situação. Então, ninguém quer sair debaixo da coberta da TV, da sua casa, é ótimo ficar em casa, mas quando tu sai e vai lá, todo mundo tem essa desculpa, né? Ai, difícil pra mim é chegar na academia. Com as crianças, às vezes, também não é diferente. Depois que chega. Hoje mesmo, Alec, toda sexta-feira eu tenho um aluno pela manhã que chega, ombrinhos caídos pra frente, uma carinha de triste, sabe aquela cena assim de final da semana, parece que tá cansado, parece que correu a maratona, parece que, meu Deus, Parece que não quer estar ali, parece que não quer estar ali. Aí a gente conversa, a gente chama e ele vai, pré-adolescente. Entrando é outra criança, saindo não tem nada a ver com aquele pré-adolescente que chegou lá. Feliz, não quer ir embora, falante, comunicativo, sorriso no rosto. As binguda vidas. Precisa fazer mais vezes na semana. Precisa fazer mais vezes na Tá semana. fazendo uma Porque só. o que a gente fala brincando assim, Lê, quando o mosquitinho te pica, é difícil você desistir. O mosquitinho da natação tá lá picando você todo dia, por isso que você tá voltando. Né? Então, quando essa criança ainda tá naquela fase do e agora? E agora? Tenta colocar mais uma vez na semana essa criança. Que daí ou pica de vez, ou ela vai entender que não, pai, mãe, não é isso que eu quero. Tudo bem, tudo certo. Então a gente vai procurar uma outra Eu quero ir coisa. pra CEPIM. Eu quero fazer outra coisa na CEPIM. Isso. Lá a gente tem várias opções, É por né? isso que a gente tem aí uma lista de mais de 15 atividades. Porque se a gente parte do potencial, do interesse, da necessidade de cada criança, a gente tem que entender que eu não sei quem é a criança que vai estar passando pela nossa porta. Verdade. Né? Então eu tenho que ter tudo, desde uma coisa mais concentrada, respiração, como yoga, como jiu-jitsu, como funcional, como karatê, como musicalização. Né? Então é por isso que a gente tem muita atividade lá. Que show. Vamos aos comentários? Aqui, sobe um pouquinho que tinha um que eu não li. Ah, tá.
Giovânia Adalgis de Medeiros. Boa noite, Lelê. Suas entrevistas são demais. Adoro. Saudades de você e de seus pais. Beijo. Oh, Giovanni, um beijão também. Tô com muita saudade sua. Aqui, ó, tinha em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Inês Madeira. Parabéns, Lê. Assunto muito bom. Aqui. Kelly Vicente. Oi, Lê. Emily. Oi, Emily. Um beijão pra você. Tô com saudade sua. Parabéns pelo programa. Obrigada. Paulo Padilha. O melhor farmacêutico da galáxia. Boa noite, minha linda. Vereador Paulo da farmácia. Um beijão, tio Paulo. Vinícius Bittencourt. Opa, maravilha. Excelente resposta acerca do questionamento do Fábio. Parabéns, Cepim. Belo exemplo de empreendedorismo e foco na inovação. Belíssima lição. Legal, obrigada. Muito obrigado. Letícia, seu pai foi meu exemplo na vida profissional. Me fez melhor, ir mais além, me superar e hoje sou bem sucedido graças a ele. Parabéns, você tem a mesma vibração da inteligência. Muito obrigada. Você tem a mesma vibração do que todo mundo, porque todo mundo é inteligente e você é super inteligente. Aqui, ó. Vinícius Bittencourt. Agora convence ele a fazer exercício, pois ele está bem gordinho. Diga para a Cepinha, abre uma academia para idoso e matricula Rafael Glava. Ai, coitado. Meu pai não é idoso. Coitado dele. Mas não negou que ele seja gordinho. Não, ele não é gordinho. Ele é levemente gordinho. Tá, admito. Mari Fraga de Freitas. Lelê, você é um amor. Parabéns pelo lindo trabalho. Muito obrigada. Beijo, Mari. Mua. Kelly Vicente. Amo seu programa, Lelê. Água e vida. Obrigada. Tia. Carlos Fernando Pierre. Boa noite, Lê e Rafa. Saudades. Parabéns pela escolha do tema. Muito obrigada, tio Pierre. Kelly Vicente. Tchau. Suelen Farias. Oi, Lê. O tio Leque tá assistindo. Oi, tio Leque. Muito obrigado. Gestão de marcas e de ativos, sucessão empresarial. Letícia. Parabéns. Aqui de Blumenau. Você é muito boa. Parabéns pelas perguntas e condução do programa. Cepim e sócios. Parabéns pela ideia e gestão. Vocês falam muito bem. Exemplo de foco no cliente. Muito obrigado. Obrigada. Aqui, desce um pouquinho. Isso. Sabrina de Farias. Parabéns a Cepim. Ótima essa ideia de levar aos pais juntos. Um beijo pra minha mamãe, linda que tá me assistindo, maravilhosa como sempre. Gustavo Seisanatas. Tio Guga está ligado, Lelê, parabéns. Oi, tio Guga, não esqueçam, depois do meu programa tem o Peregrino. Aqui. Carlos PR. Arranje para o teu pai que eu vou junto. Beijo. Vocês vão mesmo? Já tem 2, daqui a pouco tem mais. Já, começa assim. É também um dos nossos lemas. Criança chama criança, né? Então, também adultos, também adolescentes. De grão em grão, a galinha enche papo. Grão, a galinha enche. Qual o diferencial da Cepim? A preocupação com as famílias, partindo na criança. A gente nós todos somos muito preocupados assim em ser uma rede de apoio às famílias, começando pela saúde das crianças. Eu acho que esse é o principal diferencial. Não só por isso a gente... Vai além de a criança estar lá apenas fazendo uma atividade física, né? A gente quer estar ali dando um suporte, auxiliando as famílias na criação dessas crianças, né? Não se intrometendo na vida deles, não dessa forma, né? Auxiliando realmente, porque eu costumo falar, não existe uma escola de pais, ninguém, eu quero ter um filho, vou me matricular lá no curso tal, que vai me ensinar tudo. Não, ninguém sabe de nada, ninguém nasce, a criança nasce e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? E mesmo eu não tendo filhos ainda, a gente estuda muito sobre o que funciona, o que não funciona. Pra lidar com crianças que não são seu filho, que você não tem tanta intimidade. Exatamente. Às vezes é muito mais difícil para o pai, porque tem esse laço afetivo muito maior do que o que a gente constrói com as crianças, porque a gente também constrói esse laço afetivo.
mas é diferente, né, do que o amor de pai e mãe. Mas a gente está ali para dar realmente esse suporte para as famílias enquanto a isso, né? Ser muito mais que uma academia, muito mais do que um lugar para elas se movimentarem. Uma das perguntas, assim, que acontece bastante, tá? Puxa, mas por que aqui ele faz determinada coisa e em casa não? Assim, porque a gente conduz da maneira correta, a gente entende que a criança é assim, a necessidade dela nesse momento é esse, e ela precisa fazer isso nesse momento. Ai, mas eu não tenho esse pulso para fazer isso com meu filho. Mas uma coisa que a nossa sócia Marina, um beijo se ela estiver aí nos assistindo, falou esses dias que tu percebe que a criação do teu filho tá dando certo quando fora de casa ele faz as coisas corretamente. Né? Porque tu entende que o que tu tá ensinando em casa tá surgindo efeito lá, fora de casa, que é a ideia. Tu cria o filho pro mundo. Tu não cria o filho para ficar dentro de casa. E em casa eles vão testar, é o ambiente deles, eles vão... Eles buscam mais o conforto em casa. Na rua eles se soltam mais, são mais soltos. Exatamente. Eles não têm aquele suporte, o pai e a mãe. E agora, se eu não obedecer essa pessoa aqui, o que vai me acontecer? A criança provavelmente pensa, então vou fazer o quê? E se ele tá pedindo, vou fazer, de boa. Não vou fazer birra, que às vezes acontece com pai e mãe, se joga no chão, não quer fazer. E acontece muito. E às vezes esses dias mesmo, a mãe falou, meu Deus, eu fico de cara, como que ele tira o calçado quando tu pede? Não fiz nada demais, eu só pedi pra ele tirar o calçado. Em casa, se ele não tirar, a mãe vai tirar por ele. Lá, se ele não tirar, eu não vou tirar. Não vou tirar Não vou tirar. Vai ficar de calçado. Muito. Faz parte da minha aula hoje tirar o tênis, tirar a meia e ao final da aula colocar a meia e o tênis. É parte da minha aula. Porque a gente vê muitas crianças com dificuldades e assim, eles já pegam o tênis e já dão o pé pra gente colocar. Porque em casa os pais acabam colocando, porque é mais rápido, porque é corrida, né? Mas e aí? Só que daí, como é mais rápido, é mais corrido, você, pai, vai ter que repetir esse movimento 187 vezes. Né? Claro que é um número totalmente figurativo aqui, né? Ou mais ou menos. Mas é você que vai ter que ficar fazendo por essa criança. Então, se você auxiliar essa criança primeiro, criança pequena, crocs, tênis de velcro, coisa fácil para que essa criança consiga ter essa autonomia, ela consiga fazer sozinho. Não bota um bebê para amarrar um cadarço. All-Star. Por favor, não comprem All-Star para os seus filhos. Não, mas ele é muito duro para colocar. Nossa, é terrível. Tu não, nem com ajuda a gente não consegue. Para o adulto colocar um calçado daquele no pé da criança já é difícil. Às vezes o pé da criança, a anatomia da criança já tem um pé um pouquinho mais cheinho, um pouco mais gordinho, um pouco maiorzinho. E alguns tênis, alguns calçados têm uma forma mais fininha, mais apertadinha. Às vezes eu tenho um número, mas tem aquela forma pequenininha. Exato. E às vezes um 35 parece um 49. É uma coisa assim, né, Lê? Então, tu imagina que se tu, até nisso, né, até nessa questão do colocar o calçado, tirar o calçado, se tu auxiliar a criança da maneira correta, que é buscando a autonomia, a independência dessa criança, tu vai precisar fazer 5, 6, 10, 12, 20 vezes e não 187. Então, isso também vai ajudar muito no teu dia a dia. Né? Tu tem que ter o teu filho como um aliado e não como um... Ai, não um inimigo, sim. Vai atrasar. Porque eu tenho que dar banho no meu filho. Às vezes a criança já tem 8 anos, 9 anos, 10 anos. Tu tem que dar banho. Tu tem que dar banho. Não, porque eu ainda tenho que escolher uma roupa, eu tenho que trocar. Tá, mas já tem 10 anos. Não, mas é porque ainda tô dando banho nele, mas é que não dá pra ir água no rosto. Como é que tu dá banho na criança sem lavar rosto com 10 anos? Então, são coisas bem simples, bem básicas, só que, de novo, cada criança é uma, cada família é uma, cada cultura é uma. Então, esse também é um diferencial da nossa academia. Nós somos preocupados com cada criança dentro daquilo que ela precisa para se tornar uma criança, um adolescente, um adulto mais independente, crítico e atuante na sociedade. É isso que o CEPIM procura. Nossa, que legal. Me convencesse, tá? Eu acho que eu vou lá visitar o CEPIM, vou fazer uma aula experimental, porque eu fiquei muito motivada. Eu tô te esperando lá. Essa Semana ideia. Que vem já vamos... Não vai colocar meu calçado? Não, senhora! Já vai treinando em casa se tu não consegue. Ah, claro que eu consigo. Às vezes na aula experimental a gente coloca, porque é a primeira, tá chegando, mas é só na primeira. Tá vendo? Até minha mãe disse que eu consigo, ó.
Ah, então tá tudo Parabéns. certo. Queria mandar um beijo pra Flávia na TV Planalto Norte. Muito obrigada por estar nos assistindo. Agora eu queria fazer assim. Nosso programa foi muito bom, maravilhoso estar com você. E ele está chegando ao fim. Queria pedir pra vocês onde é a CEPIM. Você falou antes, mas fala de novo pro nosso público. Pode falar. Então, o CEPIM, a nossa academia hoje, ela está localizada ao lado da prefeitura, né? Aqui no centro, aqui no cérebro, vamos assim dizer, né? Porque não é o coração, mas é o cérebro da cidade, a prefeitura. Fica, então, no bairro Santa Bárbara, na rua Visconde de Cairu, 510. Para as pessoas que já estão mais bem localizadas aqui em Criciúma, então, só a título de localização mesmo ali, né? Curiosidade, prefeitura, rótula da Doce Pão, é um prédio coloridinho que tem ali, então é bem fácil chegar, tem estacionamento próprio, então, mas tá chovendo, é tão difícil a gente matricular a criança ou entrar em um estabelecimento, não tem problema, estacionamento coberto, próprio, tá tudo ok, tá tudo certo. Então a nossa localização é essa. Opa, pode Eu já falar. vou falar as nossas redes sociais, né? É CEPIM Academia para Crianças. Lá vocês conseguem ter o acesso ao WhatsApp. E aí a gente consegue tirar todas as dúvidas, marcar uma aula experimental para vocês conhecerem na prática como que funciona o nosso trabalho. Que bom. Como faz pra entrar em contato? Número do WhatsApp? É o 991720534. Repite. 991720534. Que bom. Acho que eu vou ligar pra vocês só pra me mandar um beijo. Não, tô brincando. Não, Já eu vou vou te mandar esperar um um beijo pessoalmente lá numa aula experimental, né? Não. Falando em beijo, querem mandar um beijo pra alguém? Vamos mandar um beijo para todas as famílias que estão conosco, né? As nossas crianças que estiverem nos assistindo. A nossa sócia Marina, que não pôde estar aqui presente hoje. E é isso, a gente queria agradecer muito o convite. Foi muito legal, foi como uma aula nossa, que a gente ficou, já acabou. E a gente queria ficar aqui conversando mais um pouquinho. Mas, quem sabe, uma outra oportunidade a gente vem aí e conversa novamente. Mas foi muito bom estar aqui contigo hoje, Lê. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Beijinho especial para minha mamãe. Mamãe, te amo. Amo você. Tá chegando o Dia das Mães, Tá chegando não o é? Dia das Mães, aí é que tá. Para uma outra mamãe, né, que é da minha esposa, mãe da minha pequena, né? Então ela também. Alessandra, beijão para você. E eu tô bastante contente, bastante surpreso por ter vindo e percebido, caramba, que legal que é vir aqui, tá? Lê, fantástica você, parabéns. Obrigada. Tá? Obrigado pela produção, as pessoas que nos convidaram. E também muito obrigado a você que está aí conosco ainda, participando, vendo, interagindo, enviando algumas perguntas, agradecendo tudo mais. Eu acho que não só o CEPIM, mas também o Papo de Criança é feito para vocês. Então, obrigado, interajam. Tá tudo certo. Eu que agradeço pela presença. Um beijão. Beijo, galera. Semana que vem tem mais. Olá, vizinho e vizinha. Prontos para economizar? Então o endereço certo para suas compras é aqui no Super Moniari. Em toda loja você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade, de marcas conceituadas, bem como variedades e opções. Ainda contamos com um completo açougue, padaria e entregas a domicílio. Sinta-se em casa. Super Moniari. Tudo em família. Vem! Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro. Venha estudar na Unesc, com bolsas de até 100% de desconto na sua mensalidade. Aproveite a oportunidade e faça sua matrícula para já iniciar as suas aulas na graduação presencial da Unesc. Para mais informações, consulte o edital ou ligue 48 999 150 433. Unesc, a nossa universidade.
O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse o nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais.